Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o livro Largo do Desterro, do escritor maranhense Josué Montello. Josué Montello nasceu em 1917 e morreu em 2006. O livro, que foi lançado em 1981, é uma grande homenagem à cidade de São Luís, uma cidade histórica que é patrimônio cultural da humanidade. O livro trata sobre os casarões, sobre a vida, os costumes, a história da cidade, os seus moradores, o desenvolvimento da cidade, né, a tecnologia que foi substituindo o que existia no passado, que foi avançando, os costumes, né, a religião. Então o livro é muito rico para quem tem curiosidade de saber como era a cidade de São Luís. Com certeza foi uma pesquisa muito rica, né, que o Josué Montello fez, como era a cidade de São Luís e as mudanças que aconteceram do século XIX à metade do século XX. O livro começa de forma bem emocionante. O Major Ramiro Taborda decide comemorar os seus 100 anos na igreja de Santaninha. A igreja de Santaninha é a sua igreja preferida, porque foi lá que ele casou, foi lá que ele batizou seus filhos. E então ele decide comemorar, fazer uma missa de ação de graças para agradecer a Deus pelo seu aniversário de 100 anos. Só que é um desafio muito grande, porque nenhum dos padres querem celebrar essa missa, porque o Major nasceu no mês de fevereiro e essa missa teria que ser realizada em pleno carnaval. E nessa rua de Santaninha era o encontro dos blocos de carnaval, então muitos fofões, muita gente bêbada. Então os padres têm medo de sair na rua e serem agredidos, serem sujos, né, pelas pessoas. As pessoas tinham uma mania de jogar água suja, né, dos casarões. Quem morava no segundo andar jogava baldes d'água em quem estava no bloco embaixo. Então era uma grande festa. Então os padres dizem que não há condições, que eles podem fazer numa outra data ou numa igreja mais afastada, mais tranquila. Mas o Major é um homem muito teimoso, é um homem muito corajoso, é um homem muito firme, é um homem muito difícil de um gênio forte, né? Então ele insiste que quer nessa cidade. Então ele vai fazer uma verdadeira guerra, vai pedir ajuda de pessoas. O Major era um homem rico, né? E ele vai pedir ajuda de pessoas influentes, né? De autoridades, de seus amigos, das autoridades da igreja, né? O arcebispo. Então vai ser uma tarefa difícil ele conseguir realizar essa missa. Se ele conseguiu realizar ou não, eu não vou estragar a surpresa do livro. Você vai ter que ler para descobrir se ele vai realmente conseguir realizar essa missa ou não. Um outro fato que vai acompanhar o livro inteiro é quando o cocheiro, né, o motorista da carruagem, está muito bêbado e o Major tem que dirigir a carroça por meio um homem de 100 anos dirigindo uma carroça pelas ladeiras de São Luís. Então é outro momento emocionante que vai acompanhar o Major por toda a vida. O livro é muito bom. O Major é uma criatura, um personagem carismático, né, corajoso e cheio da moral, né, do homem antigo, muito rígido, muito severo, muito sério. E uma pessoa mesmo com uma personalidade muito interessante. O Major, ele conheceu muitas pessoas influentes, né? É um livro de ficção, uma pesquisa histórica muito bem feita que o Josué Montello fez. Ele era jornalista, o escritor era jornalista e também tem vários livros de história, né? Ensaios também, romances. Então ele fez como eu disse, uma verdadeira homenagem à cidade de São Luís. Então o Major, que é uma figura fictícia, ele vai conhecer o governador Colares Moreira, que é uma figura importante aqui, histórica, que realmente existiu aqui pro Maranhão, importante aqui no Maranhão. Ele vai conhecer vários arcebispos importantes. O doutor Carlos Macieira, na década de 50, o Major também chegou a conhecer, que é um médico importante aqui para a história de São Luís. Então, o Lord Crocane, né, que foi fundamental no século XIX para libertar na Guerra da Independência do Brasil. Então, o Major ele conheceu, por ele ser rico, ser da elite, ele conheceu a vida, né, ele conheceu pessoalmente essas pessoas históricas, que ao longo dos seus 152 anos, as pessoas vão ficar muito impressionadas, porque ele é a história viva, né? O livro é muito emocionante. O livro tem passagens belíssimas,
como ele vai para o cemitério e passa pelas lápides, conhece todas as pessoas que estão ali, muitos foram seus amigos, inimigos, parentes, e ele sente saudade de todo mundo porque ele está sozinho no mundo. Ele diz, eu não sei se é uma bênção viver muito, porque você pode ajudar as pessoas, você pode aprender muita coisa, aproveitar a vida. O Major é bem lúcido, ele é um grande leitor, mas ao mesmo tempo ele acha que é uma maldição. Ele tem essa dúvida se é bênção ou se é maldição, porque ele diz, Deus me esqueceu e a morte não me quer. Então ele se sente muito solitário. Então é um livro que fala sobre a história de São Luís, mas também fala sobre saudade, fala sobre as pessoas se perderem no tempo, né? As pessoas, o tempo passa, muda as coisas de lugar, a gente não percebe, de repente a gente tem que se atualizar, então isso causa uma angústia em qualquer pessoa. Imagine numa pessoa de 152 anos. Então, voltando, o Major é uma pessoa forte de saúde, não tem doença nenhuma, é uma pessoa que anda, que é muito bravo, né? É uma pessoa assim, de sangue quente. E namorador, ele com mais de 100 anos, ele ainda conserva dentro de si o seu vigor, então ainda corre atrás de mulher, vamos dizer assim. Então é um personagem muito rico, muito interessante, é uma pesquisa extensa. Eu acho que o Josué Montello fez uma grande homenagem para São Luís, é um livro muito interessante, não só para as pessoas de São Luís do Maranhão ler, como também para as pessoas do Brasil inteiro, né? Saber como é que foi a substituição do lampião pela luz elétrica, das carruagens pelos automóveis, né, pelos táxis. Então tudo isso, e a mentalidade das pessoas da época, né, do século XIX, o Major ele continua se vestindo como no século XIX, com a sobrecasaca, com a mesma roupa, com a mesma bengala, com o mesmo chapéu de mágico, né, aquele chapéu alto, e as pessoas olham para ele na rua, né, ele vai passando na rua e as pessoas vão olhando aquela criatura que parece que saiu assim da história, das páginas de história. Então ele é uma criatura que as pessoas olham assim como ultrapassado. E ele, quando ele vai para Itapecuru, para sua fazenda, né, e lá ele se dá muito bem com os empregados e vive muito bem lá depois de seus 100 anos. Só que há uma enchente na sua fazenda e destrói os moinhos, destrói tudo, quase destrói a sua casa, e ele acaba vindo para São Luís. Eu entendo que foi a natureza mandando um recado para o Major, de que ele era filho de São Luís e aqui ele tinha que ficar. Então, quando o Major chega, ele já estava 20 anos nessa cidade, na fazenda, quando ele chega aqui em São Luís, está tudo mudado. As ruas mudaram, os prédios foram reconstruídos, demolidos, as igrejas mudaram de lugar, todo mundo morreu, todos os médicos que ele conhecia morreu, todos os farmacêuticos, as farmácias não vendem mais da mesma forma, as lojas estão diferentes, está tudo muito moderno, ele tem que botar luz elétrica, telefone em casa, então tudo isso assusta muito o Major, né? E também ele traz uma moça do interior grávida, que foi enganada por um noivo, né, que fugiu, a Tudinha, ele traz para São Luís, e isso vai gerar um escândalo também na cidade, que vai ser fundamental para a trama se desenvolver e para o Major ficar conhecido, né? Então é um momento tenso do livro também, que eu não vou revelar os pormenores do que acontece. Mas o Major fica bem conhecido aqui em São Luís por conta desse fato, né? E aí que se descobre que ele tem, na verdade, 152 anos e está com perfeita saúde, né? Tá normal. E o que deixa o Major com muita angústia, porque ele pensa, se eu tenho muita saúde, quando é que eu vou morrer? Né? Então ele fica com esse pensamento, né? E todo mundo elogia, todo mundo se admira por ele ter saúde nessa idade de mais de 150 anos, e ele fica com essa angústia, se eu tenho mais de 152 anos e ainda estou com saúde, quando é que eu vou poder morrer? E então é um livro assim que traz uma angústia, traz saudade, tem também cenas assim, é um livro leve, né? Tem cenas engraçadas. Ele é uma pessoa boa de coração, ele tem muita paciência com os seus ex-escravos, né? Ainda mais com as idosas que moram com ele no casarão. É um homem muito amigo, muitos amigos, é uma pessoa muito boa e é uma figura interessante, né? O Major. Críticas ao livro tem. Eu tenho duas críticas ao livro. O escritor ele tenta fazer você gostar do Major, né? De uma forma exagerada, né? Então eu acho que o personagem ele tem que falar por si, a história tem que falar por si.
eu percebi o escritor, o autor, o narrador, muitas vezes tentando defender o Major ao longo da trama. Por exemplo, a gente sabe que no século XIX, no começo do século XX também, os homens eram muito machistas, né? Então, muitos eram cafajestes, né? Usavam as mulheres, faziam promessas enganosas, se aproveitavam, né? E o Major era um desses homens. Ele se envolveu com várias mulheres e depois não cumpriu com suas promessas. E você vê a todo tempo o escritor livrando a barra do Major, vamos dizer assim. Ele tinha uma amiga chamada Kalu Malafaia, uma mulher rica também, muito inteligente, muito amiga do Major. E o Major tinha um caso amoroso com essa mulher, só que ela era casada, né? Ela era casada com um amigo do Major. Então o escritor todo o tempo dizendo que o amigo sabia dessa traição e achava normal, achava engraçado os casos que essa mulher tinha com vários homens. Então é uma história que tudo bem, podia ter acontecido, pode acontecer até os dias de hoje, acontece, das pessoas acharem normal o adultério, mas é muito difícil acreditar que no século XIX as pessoas pensassem assim de uma forma tão moderna. Então assim, o Major traiu o amigo, mas essa traição não era dolorosa, não causava problema nenhum. Pelo contrário, todo mundo achava engraçado. Então, tipo assim, o Major fazia as maldades e o escritor vem e diz que ninguém se importava. Outro caso também, ele se envolve com uma mulher de 60 anos, ele já com 100 anos, e ela fica falada no interior de Itapecuru, e ela vem para cá com ele, por vergonha de continuar na cidade. E o escritor diz, né, no livro que foi ela que espalhou para as pessoas do interior que tinha tido um caso com o Major, e depois que ele trouxe ela para cá, para São Luís, ela viveu muito feliz, fez muitos amigos, vendia doce, vivia muito bem instalada, sabe? É sempre assim, o Major faz uma maldade e essa maldade se torna em benefício para as vítimas. Outra coisa também, ele conhece uma atriz de teatro espanhola que estava de passagem aqui pelo Maranhão, se envolve com ela, ela não vai embora porque se apaixona pelo Major, e depois o Major diz que... O Major não, ao longo da trama diz que ela, por ter ficado, casou com um muito rico, um fazendeiro, e se tornou uma mulher muito importante. Então assim, eu não gostei muito do escritor todo o tempo limpando a barra do personagem. Eu acho que as pessoas têm qualidades e defeitos, e até os defeitos fazem você se identificar e compreender a mentalidade humana, né? Ninguém é perfeito. Então acho que isso faz parte da vida e deveria ser tratado com honestidade pelo escritor. Também tem um outro ponto que eu estou lembrando agora, importante do livro, que eu também não gostei, é que você analisar uma história de 152 anos de uma pessoa só contando o que ela viveu, quem ela conheceu, as coisas que ela fez, que ela está fazendo, às vezes fica parecendo um diário, né? Apenas um relato. E eu acho que faltou uma trama. Eu acho que é mais interessante você ler um livro que retrata a vida de uma pessoa de mais de 100 anos, quando tem um mistério ali. Ela precisa relembrar o passado para descobrir alguma coisa que talvez ela não deu muita importância. Ela vai buscar ali, o idoso, né, buscar ali na memória dela como desvendar um mistério, uma trama do passado. Então eu acho que faltou para o livro Largo do Desterro uma trama, um mistério, entendeu? Algo assim para dar um tempero para a trama. Mas fora isso, como eu disse, né, eu acho que o livro é mais uma homenagem, foi um livro que é mais uma homenagem, uma grande homenagem à cidade de São Luís, né, a passagem do tempo. Eu acho que o escritor quis mais foi apresentar uma grande pesquisa e um grande personagem, e nem tanto fazer uma trama muito elaborada. Mas, em todo caso, o livro é maravilhoso, eu recomendo, e achei muito interessante, até mesmo para quem gosta de história como eu, é o meu caso. E fica a dica, Largo do Desterro, do grande escritor Josué Montello. Até a próxima. Dá like no vídeo, no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal para me ajudar a crescer. E muito obrigado.